Ele foi artilheiro por todos os times que passou e agora luta por uma política mais justa. Um jogador que não gostava de treinar e que fugia das concentrações. Hoje, um político que não falta no trabalho. Briguento, baixinho, já adivinhou? O nosso convidado não podia ficar de fora desse especial. Eu bato uma bola com o craque e agora deputado Romário. Ele é um personagem, assim, pelo menos todo mundo meio que imita Romário brincando. Ele é um pouco safadinho, né? Deus falou pra ele assim, ó, você vai ser o cara, e realmente ele é o cara. Bem polêmico, muito polêmico, na verdade. Tranquilo demais, rapaz. O camarada é sossegado, as pessoas ficam fazendo um bicho sete cabeça ao redor dele. O cara vai lá, resolve a parada, já era, entendeu? Enquanto eu ouvia as pessoas falando de você nas ruas, era interessante notar que quem gosta de futebol, quem curte futebol, te admira, te idolatra. Agora, concordando ou não com algumas ideias que você expõe, algumas polêmicas que você levanta, as pessoas são unânimes em dizer que é necessário que você exista, porque é muito raro encontrar um cara que não tem receio de dizer o que pensa, seja nos bastidores do futebol como do Congresso. Você sente isso também? O que eu senti nas ruas? Olha, as minhas atitudes hoje na política, elas são praticamente iguais na época que eu jogava. Eu sempre fui um cara de personalidade, sempre tive coragem e vontade de falar aquilo que eu quero falar e que para mim é a verdade, né? E a minha atuação em relação a isso, eu tenho ficado bastante positivo, porque as pessoas pensam exatamente isso que você falou aí. Pode até não concordar, mas respeitam com o que eu tenho feito. Respeita e acha necessário, entendeu? Que tem alguém... É bom saber disso. Você sempre foi assim? Ou por causa da vida, das coisas tuas do dia a dia, da tua família, você teve que se calejar um pouco e começar a se proteger na verdade, e falar? Eu sempre fui tido como bad boy, eles chamam de bad boy, sempre fui tido como marrento, mas isso eu vejo que é personalidade. A Belinha passou aqui, sua filha de... Quantos anos ela tem? Tem 10. De 10? Linda, você falou assim pra ela, essa daí é uma marra, mas dela abriu um sorriso assim. Essa me puxou quando eu era mais novo. E ela também fala o que pensa? E muito. E você? Tem que respeitar. Muitas coisas eu não concordo, mas respeito. Isso aí. Vamos para a primeira locação? E no futebol ele não gostava de treinar, ele só gostava de jogar, né? Mas fazia gol. E aqui eu não sei se ele ia querer ensaiar e querer só ir pro show, né? Isso é lenda, não? Você não gostava de treinar, mas você ia lá no campo fazer gol. Não, na verdade, eu nunca gostei de treinar. Mas não gostar de fazer uma coisa está longe de você não fazer. Fui artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. Então, se realmente eu não gostasse de fazer o que eu não gostava, mas fazia, com certeza eu não conseguiria chegar jogando em alto nível 40 anos e ser artilheiro. Ele me passa uma ideia que ele deve ser um pai muito doce. Os filhos mandam no Romário. E com certeza o filho deve ser pior que o Romário, né? De personalidade, então... Não, realmente mandam mesmo. Acertou. Eu sou bastante manipulado pelos 6. Mas no caso do Romarinho, especificamente, ele falou, o filho deve ser mais marrento. Pelo contrário, primeiro que eu não sou marrento, mas o Romarinho é bem diferente de mim. Ele é mais tranquilo, aceita mais as coisas. E hoje ele é jogador de futebol, tá jogando no Brasiliense. A gente mora junto lá em Brasília. Que bom, então. É o Muito único que bom. mora com você lá? É. Os outros moram aqui no Rio? Moram aqui no Rio. O Romário, ele foi o filho que o pai investiu nele para ele ser jogador de futebol, né? Tinha mais filho ele. O dinheiro para poder pagar a condução para ir para o campo de futebol só era para um só. Então, como o Romário já tinha um destaque no futebol, investiram nele, né? É verdade? É verdade. Na verdade, sou eu. Tenho hoje 48, meu irmão tem 47, minha irmã deve ter 29, 28 mais ou menos, que é a Zoraide. E eu e meu irmão, e sempre quando eu tinha oportunidade de ir só um, sempre era eu, porque por mais que meu irmão vai ficar meio triste que eu vou falar agora, eu sempre joguei melhor que ele. Ele tocaria o berimbau. Ah, eu acho que ele tocava pandeiro e muito... Seria um bom capoeira, hein? Na roda de capoeira é outra história. Acho que ele seria um bom capoeira, tinha gingado, né? Berimbau, na verdade, eu nunca nem tentei. Eu não sei se eu posso afirmar que eu era bom, mas eu sempre gostei de jogar com capoeira. Joguei dos meus 13 até os 15 anos, lá na Vila da Penha, onde eu morava. Eu gostava. Deve saber tocar, cantar, mesmo em língua presa, né? Já pensou ele cantando, cara? Ia ser engraçado, viu? Canta, Romário? Não.
Cantar é meu forte, não. Ele cantaria cantar igual o cara do Raça Negra, né? Hoje é você que tá sofrendo, amor. Hoje não sou eu que não te quero. É, mais ou menos isso. Todo mundo diz que se eu fosse cantar, iria cantar igual, se eu não me engano, é o Luiz Carlos, né? Acho que é Luiz Carlos. É, enfim, pela minha língua presa, era mais ou menos como ele, assim também. Ele canta pra ninar. Eu acho que ele canta pra ninar. Ah, pra ninar eu cantei, mas já tem muitos anos, agora estão todos grandes, né? Cantava às vezes. Você acordava de madrugada? De vez em quando eu acordava de madrugada para ajudar as mães dos meus filhos, sim. Eu tive muito pouco tempo de convívio com meus filhos, como teria que ter, como eu gostaria de ter. A minha convivência com eles hoje é muito mais do que antes, e hoje eles já estão bastante crescidos, né? Não falo que ele dibrava antes de o adversário chegar, porque ele aposentou o Amaral, né? Jogou no Corinthians, né? Aquele elástico que ele deu no Amaral, aquilo não é improviso, aquilo é frieza e bom. Eu adoro essa expressão, essa frase que ele fala. O Romário aposentou o Amaral. Na verdade, foi um lance que eu jogava no Flamengo, ele jogava no Corinthians, foi um drible que eu dei no Amaral, e foi com certeza um dos gols mais bonitos que eu fiz na minha carreira. Foi um jogo que a gente ganhou, e depois do jogo, foi uma boa atuação, se eu não me engano, fez 2 ou 3 gols nesse jogo. A torcida do Corinthians levantou, bateu palma pra mim. Eu tive sempre um carinho muito especial com a torcida do Corinthians em São Paulo. Inclusive, eu falo que o meu time, fora o América, fora do Rio, é o Corinthians. Ele parece um cara que vai fazer as coisas lentas, de repente ele dá uma explosão e chuta de bico, faz o gol. Esse malandro aí conhece, ele conhece mesmo. Realmente, o meu jeito de jogar era o jeito de ficar meio tranquilo, esperando. E quando na hora da ação eu tinha a minha ação era muito rápida, eu era muito veloz, eu tinha muito reflexo. E as coisas exatamente aconteciam assim. O Romário, ele é tipo uma cascavel no meio do campo, né? Algumas pessoas já fizeram essa analogia de cascavel, puma, pantera, leão, essas coisas. Realmente, na época do futebol, era isso aí. Eu tô de volta com o Romário, uma das pessoas que eu sempre quis entrevistar. E agora, nesse especial que a gente está fazendo de futebol no Viva Voz, eu tô tendo essa oportunidade. Querido, a gente foi para uma lavanderia, tá? Eu acredito que o Romário não saiba separar roupa nenhuma, porque eu também não sei. Então, eu acredito que deve ser a mesma coisa. Não deve saber muito separar, ele etiqueta e coloca tudo junto na máquina e vai que vai. Poucas das vezes eu botei as roupas na máquina sozinho, né? Mas dessas poucas vezes, realmente eu botava tudo junto. Eu manchei muitas roupas. Manchou, né? É verdade. Você já lá teve que lavar roupa no tanque? Não, eu entregava as roupas que minha mãe lavava na época da Vila da Penha. Eu e meu irmão, a gente botava, chamava trouxa na cabeça e entregava lá para as pessoas que minha mãe lavava essas roupas. E a gente fazia isso amarradão, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, sem problema nenhum. Ele deve lavar muita roupa suja hoje no Congresso Nacional, onde ele trabalha. Lá tem muita roupa suja para lavar. Essa expressão não combina muito comigo não, porque minhas roupas são todas limpas, eu já lavo já toda hora. Você já vai falando com clareza ali, então... Foi até bom você tocar nesse assunto, né, do Congresso. Ser político, acredito que no mundo todo é difícil, é complicado. No Brasil, especificamente, eu estou vivendo isso, é muito mais ainda porque a política é uma coisa muito suja. E, infelizmente, uma grande maioria, eles têm um passado muito ruim. Essa minha disposição e coragem de falar também tem muito a ver relacionado a isso. Eu não devo realmente nada a ninguém, até porque tive problemas como todo mundo tem, mas se alguém se prejudicou, fui eu pessoalmente. Ele é um cara que assume, ele faz, ele assume. Ele fala, não, eu fiz mesmo. Eu acho que ele fala o que ele quer falar. Ele não está muito preocupado com isso, em se redimir diante da mídia ou isso aqui. Ele não tem essa preocupação. Ele leva a vida dele, fim e ponto. Eu não tenho nenhum tipo de problema e vergonha de me desculpar por aquilo que eu fiz de errado. Mas, particularmente, eu não preciso pedir desculpa, como eu vejo que as pessoas também não têm essa necessidade.
Você faz uma coisa, você pode se arrepender e pode se arrepender sem pedir desculpa. Mas se eu tiver que pedir, eu peço, sem problema nenhum. Eu sou assim, se gostar de mim, porra, show. Se não gostar, só lamento. Entre a sunga e o terno, Romário fica melhor de sunga e futevôlei. Não gosta de pôr gravata, não. Põe porque é o jeito, né? Eu prefiro sunga do que o terno, mas hoje o terno, ele é uma obrigação, né? Para você ser um político decente, correto, não é a roupa que vai fazer isso, não. Eu posso fazer isso muito bem e faço, graças a Deus, de sunga também. Qual que é a cor de gravata que você mais gosta? Vermelho. Uma gravata vinho, que combina com vários tons de terno. Vinho e vermelho, é isso aí. Não vejo o Romário absolutamente com um terno amassado, desleixado. E deve usar Giorgio Armani, por exemplo, né? Eu tenho alguns ternos que são do Giorgio Armani, tem do Zenha, tem do... Você vai lá e compra? Outros. Ou alguém compra pra você? Algumas vezes eu compro e muitas vezes eu mando fazer. Mas as minhas coisas quem faz sempre sou eu, sempre fui eu. Uma coisa que, não sei se você sabe, muitos já sabem, eu cheguei a fazer até moda. Eu fiz educação física e depois fiz 2 períodos de moda. E eu sempre gostei dessa coisa. Quando eu morei na Europa, em Barcelona, cismei com isso, quando eu voltei de lá da primeira vez, cheguei a fazer, infelizmente eu não continuei porque eu saí de novo para jogar fora. Mas é uma coisa que eu curto bastante. Mas você sabe desenhar croquis? Não. Na verdade, eu cheguei a aprender alguma coisa, mas como já tem muito tempo sem prática, eu hoje não sei. Uma das manchas do Romário na carreira foi o bar que ele fez, né? E ele fez umas caricaturas no banheiro com desenhos do Zagallo. E aquilo sim foi bem polêmico. Isso já tem tantos anos, né? Isso foi pra justiça, perdi na justiça, paguei o que eu devia. Isso pra mim é uma coisa que... Mas eu não vejo como mancha, não. É uma coisa que você não vai ouvir eu pedir desculpa, eu não preciso pedir desculpa. Virou um processo, eu perdi o processo, paguei e tá pago. Foi engraçado. Eu paguei por isso, mas foi engraçado. Ele não deixaria roupa para lavar numa lavanderia onde o Pelé lavasse as roupas dele. Tava só esperando alguém falar. Eu tive realmente alguns problemas com o Pelé, porque na minha opinião, né, meu modo de viver, eu entendia e continuo entendendo que ele poderia não ter falado algumas coisas que ele falou. Alguns meses atrás eu fui no programa do Zico e prometi ao Zico que ele me pediu para eu nunca mais, assim, brigar, entre aspas, responder alguma coisa ao Pelé. E a minha promessa está sendo cumprida até hoje. Eu não tenho nada contra o Pelé. Eu continuo achando que ele poderia deixar de falar algumas coisas, mas, por exemplo, o Pelé é ídolo do planeta, do universo. Quem sou eu para dizer que ele não tem que falar mais? A boca é feita para falar e é isso aí. O Romário é um cara de fé, sim, né? Também acredito que seja um homem de fé. Religião específica, acho que não. Ir na igreja, ir em algum culto, eu acho que não. Por ele ser uma pessoa de muita opinião, ele acredita muito nele mesmo. Eu adoro essa isso aí é a maior verdade. Eu tenho muita fé, mas não adianta você ter fé e esperar alguma coisa que nada cai do céu. Uhum. Eu, como jogador de futebol, eu sempre entendi que sou eu que tinha que resolver. Sou eu que tenho que fazer os gols para o meu time ganhar. Eu sempre falei que eu não entrava em campo para jogar bem, eu entrava para fazer gol e ganhar o jogo. Eu penso bastante no coletivo, mas muito antes do coletivo eu penso mais em mim. Porque não adianta o coletivo ser legal e eu não fazer porra nenhuma pro coletivo, entendeu? Não? O sinal da cruz era só para pedir uma permissão para entrar em campo e depois o resto era com ele. Esse sinal da cruz que eu fazia era realmente, tipo, para uma forma de pedir para me proteger ali dentro. Dentro das coisas que eu não posso fazer, o senhor me protege. O que eu posso fazer, deixa comigo que eu vou fazer. Mas você não é supersticioso? Não, nunca tive nenhum tipo de superstição. Ele tem cara de leonino. Por ser determinado, arrojado, correr atrás dos seus objetivos. Ela falou que o meu jeito é o meu jeito de leonino. Realmente poderia ser, mas na verdade eu sou aquariano. Você faz aniversário no mesmo dia que eu? 29 de janeiro. Ah, não, aquele 1,60 m dele ali parece que tem 3 metros de altura. Eu sou baixo, mas 1,60 é sacanagem, eu tenho 1,68 m.
Não tem nada que intimida nele, não. Imagina, gente, 94, com um zagueiro da Suécia, 2 metros de altura, ele subiu sozinho, cabeceou, fez gol. Você lembra desse dia? Sim, da Suécia, claro. Eu não espero nada do Romário como político, não votei nele nunca. Não sei nada que ele fez como político até hoje. A única coisa que a gente sabe é que ele não tem papas na língua. O que ele vê de errado, ele fala. Infelizmente, as coisas que eu faço na política, que eu posso afirmar para você que são bastante positivas, elas não têm a mesma repercussão que tem algumas palhaçadas que saem por aí. Então, assim, como ele, acredito que milhões de brasileiros realmente não saibam, porque na opinião da imprensa, principalmente essa imprensa babaca que a gente tem, isso não vende. O que vende é fofoca, conversa fiada, essas coisas. E só para dizer para ele que eu tenho feito muita coisa, principalmente no que se refere ao segmento das pessoas com deficiência, doença rara, que são minhas bandeiras principais, eu tô na luta. Lá em Brasília, sim, acredito que ele precisa de muita proteção, porque é um lugar muito negativo. Considero que ele é um cara de corpo fechado em relação a essas coisas. Então ele se põe pra frente, ele peita mesmo. Então não tem medo de olho gordo, porque ele sabe que não pega nele, não. Realmente ela tem 100% razão. Não é Brasília. Brasília é uma cidade maravilhosa, as pessoas são maravilhosas. Aquele congresso é uma coisa negativa, é muito pesada. E por mais que seja negativo, pesado, eu tenho a minha fé, nada entra para me atrapalhar, a minha não me pega. Me emociona saber que as pessoas realmente me têm como um cara que eu sou, isso aí mesmo que as pessoas estão dizendo. Sou determinado, corro atrás do meu objetivo. E na minha época de jogador de futebol, eu fiz tudo aquilo que eu me coloquei para fazer. Eu tô de volta com o Romário nesse nosso especial Viva a Voz Futebol aqui no Rio de Janeiro. Agora é o último bloco e a pergunta é: quando você pensa em Romário, o que vem na tua cabeça? O que tem na tua memória? Na minha opinião, o Romário foi o maior centroavante disparado que eu vi jogar. Não tem Ronaldo, não tem quem mais? Van Basten, não tem... É um constrangimento. O Romário era absolutamente genial no que fazia. É um grande frasista, é uma figura divertida. É um cara que se permite dizer o que pensa, propor uma nova maneira de enxergar as coisas e romper com o padrão do politicamente correto, do engomadinho, do certinho. E eu acho que esse cara é um cara interessante, é um cara importante. Eu, antes de ser político, eu sempre falei que eu tinha vontade. Hoje, por ter a imunidade, eu tenho que aproveitar isso. Lado positivo. Eu tenho que falar. As pessoas têm que saber com o que está lidando, o que está acontecendo nessa Copa do Mundo aí. Até porque lá atrás, o nosso Lula, e hoje que é a própria Dilma e o Ricardo Teixeira lá atrás, eles afirmaram que 90% do dinheiro que seria colocado na Copa do Mundo seria privado. E hoje, se você for ver, 98% é público. Entendeu, não? Baixinho, futebol, joga pra caramba, cara. Mas ele nunca me chamou muita atenção na época que ele jogava futebol, porque eu nunca fui de torcer pro Brasil, né? Mas depois que ele virou político, as coisas se inverteram, cara, porque ele me chamou a atenção pela honestidade dele. O futebol é o ópio do povo, ele faz o povo esquecer as mazelas, os problemas políticos por causa do futebol, cara. E isso sempre foi usado aqui no Brasil, sabe? Nos anos 70, na época do tricampeonato, eles usaram isso para desviar a atenção do povo, enquanto tava torturando gente nos porões da ditadura, ninguém tava nem aí, nem sabia o que tá acontecendo, mas tricampeão. Eu faço das palavras do João as minhas. A Copa é exatamente isso aí que ele falou mesmo. O futebol faz com que o brasileiro esqueça da real situação, da verdadeira situação do país. Os legados da Copa, que seriam a mobilidade urbana, por exemplo, 80% dessas obras desapareceram, sumiram, não vão acontecer. E aí botando aí bilhões em estádio como Brasília, Manaus, Natal, Cuiabá, vão ter 2, 3, 4, 5 jogos e dificilmente a gente vai ver jogos de novo. Não vão muito longe, Brasília foi isso. A gente teve a Copa das Confederações, tivemos alguns jogos lá, que foi até times do Rio de Janeiro, Vasco, Flamengo jogaram, e hoje está lá, o Brasília, o estádio do Brasil não tem nada. E não vai ter mesmo. E que não tem como você, com um show por mês, sustentar um espaço que te custa alguns milhões
de custo fechado por mês. Então a Copa verdadeiramente é prejudicial ao Brasil. Dentro de campo, como qualquer brasileiro, não vai ser diferente. Vou torcer muito para o Brasil ser campeão, porque na minha opinião, depois de tudo ruim que aconteceu, não sendo campeão vai piorar mais, né? Eu acho que pelo fato dele ter tido uma filhinha com síndrome de Down, cara, abriu um leque para ele de uma outra situação de vida, sabe? Um exemplo de vida para ele. O tratamento que ele teve, acho que foi uma delegação de crianças com síndrome de Down, devia ter mais de 100. Ele pegou cada uma, abraçou, beijou cada uma, sabe? E tratou muito bem cada uma, sabe? E eu fiquei até meio emocionado porque não se vê isso, cara, sabe? E eu vi que o Romário veio falar comigo, pô, que é mais legal, e eu vejo que ele é um cara verdadeiro, sabe? Ele tem raiva de tudo isso que está acontecendo com o país, sabe? Aí veio um anjinho que caiu no meu colo. Nos últimos 9 anos da minha vida, eu mudei realmente muita coisa na minha vida por causa dela. Entrei na política com esse objetivo de fazer com que esse segmento da nossa sociedade, que é pessoas com deficiência, e logo depois, hoje, as pessoas com doença rara, possa ter um espaço melhor, diminua esse preconceito. As leis que existiam eram leis, muitas leis que muitos não cumpriam, e as leis não eram bem claras. Graças a Deus, nesses 3 anos, com muitos outros deputados que também têm essas bandeiras como uma coisa importante no seu mandato, ajudaram também. Hoje as coisas são muito melhores, o preconceito ainda existe muito, mas diminuiu bastante. Hoje as pessoas já veem isso como uma coisa normal. Você vê novela, você vê programa, você vê filme de pessoas com algum tipo de deficiência, principalmente com síndrome de Down. Eu tenho consciência 100% que estou fazendo parte aí dessa mudança. Aí você vê um cara como o João Gordo, que é do punk rock, que vira e fala: eu me emocionei de ver o Romário com aquelas crianças com síndrome de Down. Inclusive, agradecer o João aí pelas palavras. Eu não curto muito punk não, mas tô aí, sem problema. Obrigada, Romário. Valeu. Demais, viu? Prazer foi meu. Muito importante ter você aqui finalizando o nosso especial. Eu acho muito importante pra mim poder te ouvir e eu, como interlocutora, poder mostrar isso pro meu público. Obrigada. Prazer é meu. Valeu. Such a